E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E na autoridade do Verbo, que é a palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo você, a sua casa, a sua família, o seu lar, os seus negócios. Seja curada, seja curado, seja abençoado, em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pois é, minha amiga, meu amigo, no livro de João nós temos esse relato magnífico. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você pode entender que esse Verbo é a palavra. A palavra no princípio estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra, minha amiga, tem a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Você verifica, por exemplo, quando você ouve a palavra do mal, você fica para baixo. Quando você ouve uma má notícia, você fica para baixo. Mas quando você ouve uma boa notícia, então você se restabelece, sua autoestima cresce. Então, nós concluímos que a sua vida, a minha vida, a nossa vida depende do verbo ou da palavra que nós ouvimos. Se nós damos ouvidos à palavra do mal, nós vamos ficar para baixo. Se nós dermos ouvidos à palavra do bem, nós vamos subir, nós vamos ficar para cima. Então, cabe a você escolher qual a palavra que você vai ouvir. E é por isso que aqui no Templo de Salomão, nós temos um ambiente todo propício para que você venha se encher do Verbo, se encher da palavra viva, a palavra que tem autoridade, a palavra que carrega poder para curar, poder para libertar, poder para fazer você próspera, para fazer da sua vida uma nova vida. A palavra que tem poder, a palavra que no princípio estava com Deus, a palavra que era Deus, a palavra que traz Deus dentro de nós, para dentro de nós. Então, é importante que você saiba que nós falamos essa palavra, nós praticamos esta palavra, nós vivenciamos esta palavra. Aqui no templo, nós vivenciamos a palavra que vem de Deus, a palavra que está com Deus, a palavra que é Deus, que é Deus. E essa palavra quer encarnar em você, essa palavra quer viver em você, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus. Você vai verificar agora, você vai ouvir um relato magnífico, maravilhoso, do que a palavra ou o verbo faz na vida da pessoa, quando o verbo vem do alto, quando a palavra vem de Deus. Quando a palavra é Deus, ela chega dentro do nosso peito e faz uma lavagem completa e total, muda a nossa vida, transforma a nossa vida em uma nova vida. Vamos ouvir esse relato. Eu vim de uma família totalmente conturbada. A minha mãe, ela, quando ficou grávida de mim, ela simplesmente não desejava, justamente por eu ter sido fruto de uma aventura. Então não existia um relacionamento, um casamento, uma base familiar. Então ali, quando ela soube que estava grávida de mim, ela tentou fazer um aborto.
E ali ela fez todo o procedimento que foi pedido para fazer e achando ela que tinha ficado livre daquele problema. Então, dali para frente, com 7 meses, mais ou menos, de gravidez, 7 para 8 meses, eu nasci. E nasci uma criança muito doente, uma criança defeituosa, uma criança com as mãos para dentro, os pés para dentro, e dentro de uma família que não tinha estrutura nenhuma. E dali para frente foi todo marcado de um sofrimento a minha infância. Porque eu era uma criança muito doente, em virtude dos problemas que ela fez, né, durante a gravidez, das atitudes dela, e por não ter sido desejada. Então, ela era uma pessoa muito nervosa, muito irritada, porque ela achava que eu tinha vindo no mundo para trazer sofrimento para ela, para fazer com que ela viesse sofrer, em virtude dela ser uma mãe solteira. Aos 2 anos de idade, eu já tinha muitas convulsões. Então, dali, eu já tinha problemas espirituais também. Por quê? Aos 2 anos de idade, devido a todas as doenças que eu tinha, ela frequentava, né, casa de encostos, e ela me levou. Na ingenuidade espiritual, achando que ela me oferecendo, eu ia ter uma vida melhor. Né? Só que mal ela sabia que aos 2 anos de idade eu já recebia determinadas entidades e já consultava as pessoas. Então eu já era uma criança marcada, vamos assim dizer, por uma maldição. Então ali as pessoas vinham falar comigo, mal eu sabia falar, mas ali quando eu estava com aquelas entidades eu sabia consultá-las, eu sabia ajudá-las, eu sabia fazer tudo aquilo que era pedido. Quando eu ia tentar dormir, eu ouvia me chamar. Então eu tinha muito medo de ficar no escuro. Eu tinha uma pessoa que eu falava que era meu amiguinho imaginário, então ali eu ficava conversando a noite toda, sentada, como se tivesse várias crianças falando comigo. Então as pessoas não viam, mas eu via. E assim, a minha parte da infância foi marcada dessa maneira, onde eu já muito nova, muito criança, eu sabia que a felicidade e a estrutura, assim, e a estrutura de ser feliz, eu não tinha, porque é muito difícil a gente lembrar, porque ser criança é a fase melhor da vida de uma pessoa. É onde ali ela vai ter os sonhos dela, onde ela vai lutar, crescer para conseguir almejar. Então ela é a base. E eu não tinha isso. Eu sabia que minha mãe, embora ela tentasse me amar, mas era um amor assim que não existia. Né? Era um amor que ela me batia ao ponto assim de tirar sangue mesmo. E ela sempre falava que ela me odiava com palavras muito fortes e me culpava, né, pela vida que ela não tinha, na verdade. Por tudo aquilo que ela sonhava, ela não tinha. Então eu sabia que eu era o motivo do sofrimento dela. Então, por mais que eu tentasse agradá-la com carinho, com um beijo, não era o suficiente, porque eu sabia que ela me culpava por tudo, ao ponto dela tentar se matar com inseticida e me dar também esse veneno. E pelo cheiro muito forte, eu não quis tomar. E somente ela tomou. E ela passou muito mal. E ali eu pedi socorro, tal, para muito criança. Eu devia ter ali uns 4, 5 anos, era muito pequena. E ali eu sabia que ela queria se matar para se livrar de mim. E dos problemas que ela tinha em virtude disso. Então eu não esperava nada mais assim na minha vida. E o meu caminho foi seguir essas entidades, porque eu achava que eu tendo uma religião, eu tendo ali vários espíritos, o qual ali eu recebia, eu estaria ali fazendo algo de bom para as pessoas. Eu ouvia vozes, ouvia vulto, mas eu não via coisas simples, eu via realmente, eu via espíritos, né, vir falar comigo, sorrir de alguma coisa que acontecia de errado comigo. Se eu fosse comer um doce, eu tinha que primeiro dar para aquele espírito, para que ele não viesse judiar de mim. Então ali eu era escrava
deles, né? Achando que eu servindo eles, eu ia conseguir ser feliz, enfim. Aos 12 anos foi quando eu me aprofundei mais ainda no mundo espiritual. Então ali eu já ficava na casa dos encostos para estar ali trabalhando. E embora aos 2 anos já tinha sido oferecido, lá atrás, na gravidez da minha mãe, quando ela ficou sabendo que não tinha dado êxito o aborto que ela tinha feito, ali ela me ofereceu para uma determinada entidade. Então, dali, eu já tinha um determinado espírito que ia estar me guiando e me seguindo. Então, ali foi quando eu comecei a ir nas matas, ir nas cachoeiras, ir nas encruzilhadas, nos cemitérios, entregar todo e qualquer tipo de ritual. Poderia ser desde flores a matança de animais. Então, ali, cada vez mais, eu ia me oferecendo a minha vida para servi-los, né? E, ao mesmo tempo, o que eu tinha de troca? Né? Se eu estava fazendo algo, eu teria que ter algo em troca, e eu não tinha. Essa troca, na verdade, eram mais perturbações, eram mais doenças, já era vícios. Eu já era uma pessoa que eu atraía homens de mais idade olhando para mim. Então eu comecei a namorar muito cedo. Então eu tinha vários namorados, muitos namorados. Eu não me preocupava que tipo seria. Se eu falasse que eu queria aquele, é aquele que ia ser. Então eu poderia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei ao ponto de ter 26 namorados. Então, ao atender as pessoas, eu via que quando elas pediam, e ali eu fazia a entrega que era pedido por aquele espírito, elas conseguiam o que elas queriam. Aí o que aconteceu? Eu vi qual era o caminho. Então eu vou fazer a mesma coisa e vou conseguir ter o que elas têm. Ali eu não medi esforços na compra, na qualidade do produto, naquilo que ia ser entregue, no local. Quanto mais difícil fosse o local, melhor ainda, porque ali mostrava que eu estava fazendo o meu melhor para aquela entidade. Só que na minha vida era o contrário, eu tinha o pior, porque eu não tinha o que comer. Eu poderia, naquela noite, entregar numa encruzilhada um bife, né, um filé mignon, e na minha casa não tinha nenhum ovo para comer. Um parente meu, muito querido, ele, naquelas rodas dos rituais que eu fazia, eu fiquei sabendo que ele ia falecer, com uma doença muito séria. E aquilo, eu fiquei muito triste, porque eu não podia nada fazer para ajudá-lo. Em 6 meses foi exatamente isso. Essa pessoa ficou doente e ela veio a falecer de uma doença muito grave em que os médicos não conseguiram resolver com a medicina. Então ali eu já foi assim, vamos dizer, meu primeiro choque, ao ponto de eu falar, poxa, né, eu não pude fazer nada para ajudar essa pessoa. Por quê? Então ali eu comecei a questionar, e ali foi mais ainda meu fundo de poço. Porque quando você entra nesse mundo, nesse lado, você não pode questionar. Você tem que fazer, você tem que servir, você tem que ser o escravo realmente, mas você não pode questionar. E aí ali eu comecei a questionar. Então, o que eu tinha de perturbação foi ficando mais crescente, foi ficando pior. Porque a minha vida física também começou mais ainda a se abater. Que eu já não tinha uma saúde boa, já era fragilizada na parte da minha saúde. E ali eu fui ficando pior. Ao ponto de realmente chegar nos médicos, os médicos não sabiam o que eu tinha. E as próprias entidades falavam assim, você nunca vai ser mãe, você nunca vai casar. Por quê? Porque você é destinada a servir. Mas casar você nunca vai casar, você nunca vai constituir uma família. E um tio meu, ele já estava frequentando na Universal. E ele tentava falar para mim, mas eu não aceitava. Porque por mais que eu não tinha nada, por mais que eu fosse todo aquele sofrimento, existia dentro de mim a palavra orgulho. Então eu era orgulhosa daquilo que eu não tinha. Eu tinha também muito preconceito. Né? Eu não aceitava tudo aquilo que o Bispo Macedo falava, que aquilo não era anjos de luzes, né? Que aquilo não era de Deus, imagina.
Eu vivia a minha vida servindo. Então eu não queria acreditar que, imagina, que aqueles guias que eu servia com tanto empenho, com tanto carinho, não eram de Deus, não eram das luzes. Então aquilo para mim me dava muita raiva, eu tinha muito ódio dele. Então meu tio, mesmo ele tentando levar para a igreja, me convidando, e mesmo vendo todo o fracasso e sofrimento da minha vida, eu falava não, lá eu nunca vou pôr meus pés, eu odeio aquele homem. Imagina, ele nunca me fez nada, mas eu acreditava que tudo aquilo que ele falava não era verdade. Que tudo aquilo que era ensinado e passado para que abrisse os olhos da pessoa, imagina, aquilo não era verdade para mim. Então, houve um momento, né, que ali conta fatos no argumento. Então, meu tio, ele chegou para mim e ele falou, olha a sua vida. Né? Olha, para e pensa, esquece, Bispo Macedo, olha para você agora, olha como que é a sua vida, olha como é a sua família, olha como você tem família, você é feliz, olha quantos anos você tem, olha o que você já passou na sua vida. Então naquele momento, houve um momento que eu parei para pensar. Né? E nesse dia que o meu tio falou comigo, houve um fato. Foi o último ritual que eu fiz. Então, quando eu fiz aquele ritual, que era de madrugada, quando acabou o ritual, eu estava com muita febre. E eu olhei para o céu, e o céu estava muito estrelado. E eu lembrei que meu tio tinha falado comigo de dia, eu lembrei das palavras dele. E eu falei, realmente, o que eu estou fazendo aqui? Bom, eu pensei assim, se bem não fizer, mal também não vai fazer, porque minha vida já está tão destruída, eu vou lá. E aí eu fui numa sexta-feira, e como algumas pessoas até falam, foi muito difícil de eu encontrar, e eu encontrei. Então, quando eu cheguei nessa sexta-feira, diferente de muitas pessoas que às vezes demoram anos para se libertar, eu cheguei ali, eu senti que existia algo diferente, que não era mais só meu tio falando, não era só um pastor falando comigo, era algo dentro de mim. Era como se ali Deus estivesse de braços abertos, me esperando, sabe? E quando eu cheguei ali, o homem de Deus que estava naquele altar, ele só falou uma coisa, que é o que marcou minha vida. Ele falou assim, existe uma pessoa que te ama mesmo antes de você existir e que te escolheu. Você hoje está aqui porque você foi escolhida por essa pessoa e ele deu a vida por você, né? E ele falou, por isso que essa cruz está vazia. Naquele momento eu parei. É como se não existisse mais ninguém ao meu redor. A igreja estava cheia, lotada, não tinha lugar mais para sentar. Mas ali é como se eu estivesse vazio. Era algo que estava acontecendo dentro de mim. Então, naquele momento, quando ele falou aquilo, e ele ainda falou assim, essa pessoa deu a vida por você. É justo, é certo você virar as costas para a pessoa que mais te ama? E naquele momento eu falei, se o Senhor existe, se o Senhor realmente está falando comigo, se não foi meu tio que falou com esse homem, e que ele está falando porque meu tio contou para ele, é hoje. Vai ter que haver uma diferença, uma mudança na minha vida, é hoje. E naquele momento eu só me lembro dessas frases que eu falei, e ali eu manifestei com todos os espíritos que eu tinha legiões. Então quando eu voltei, o meu organismo, o meu corpo, as minhas costas, eu senti ela leve. Eu senti que o meu organismo estava diferente. Não era só dentro, era físico também. E isso foi numa sexta, e aí eu fui embora para casa e eu consegui dormir. Assim, eu lembro até o sonho que eu tive, porque era muito forte. Você não conseguir dormir. E ao acordar, eu olhava para o céu e falava assim, meu Deus, o Senhor existe. Né? Houve algo diferente na minha vida. E era notório.
todo mundo que olhasse para mim via que tinha alguma coisa diferente. E ali eu falei, eu não vou mais servir, eu só vou ter esse Deus, eu quero saber como fazer, o que eu tenho que fazer, como agradar. Poxa, eu vivi tantos anos entristecendo a pessoa que mais me ama. Então ali, naquele momento, houve uma libertação na minha vida. Aqueles espíritos saíram de mim, não tinha mais lugar para eles. E quando eu fui no domingo para a igreja, porque aí eu estava sedenta, eu queria mais, eu queria conhecer, eu queria uma Bíblia, eu queria entender, eu queria cantar as coisas mais simples que a igreja tem, de cantar, de bater palma. Eu queria aprender, eu queria saber fazer aquilo. E no domingo, quando eu cheguei, ali só tinha um lugar vazio do meu lado. Quem sentou foi um rapaz. E aí eu falei assim, eu queria tanto fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, que era se batizar. E ele falou assim, você sabe o que é isso? Eu falei, olha, eu não sei muito bem, mas eu sei que se eu fizer aquilo eu vou agradar a Deus. E é isso que eu quero. Eu quero poder agradar a Deus, assim como o filho agrada seu pai, eu quero fazer isso. E ali eu já me batizei. Então, ali houve uma entrega. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Esse rapaz, ele hoje é o meu marido. A gente começou a perseverar, a gente ia nas reuniões, tudo aquilo que o homem de Deus falava, inclusive o bispo Macedo, que eu tanto odiava, ali eu colocava em prática. Ele falava, os pastores, os homens de Deus ali no altar, tudo aquilo que eles falavam para a gente fazer, olha, faz assim, né? Leia a Bíblia, jejua, faça a sua parte. Ali eu fazia. Então, eu comecei junto com ele, de mãos dadas, a perseverar. Então, começamos a namorar. Só que agora, um namoro diferente. Não um namoro como era no passado. Era um namoro ali voltado a quem? Na presença de Deus. Então, ali nós começamos a namorar, noivamos, casamos. Então, para quem não tinha família e não podia ter filhos, hoje eu tenho 2 lindos filhos, tenho uma família constituída, tenho base sólida, além da base que a gente fala espiritual, mas também na nossa parte amorosa, né? Na base familiar nós temos. Meus 2 filhos estão na presença de Deus. Antes que eu tive que 26 homens, 26 namorados, eu sou mulher de um homem só. Esse homem é o que me basta, é o que me completa, né? É o que me ama. Tudo aquilo que outrora eu sonhei, Deus me deu. E todas essas conquistas, tudo isso que eu tive, eu atribuo às 2 coisas mais importantes da minha vida. Que uma foi a libertação e a outra o Espírito Santo. Sem Ele, eu não poderia ser feliz. Sem ter o Espírito Santo, eu não poderia ter as conquistas que eu tenho hoje. Sem ter o Espírito Santo, eu não poderia sorrir. Eu não poderia estar hoje aqui, que com certeza eu não estaria aqui. Sem ter o Espírito Santo, eu não existiria. A minha vida que Deus me deu, a Ele pertence. Então, ter o Espírito Santo, para mim, é a base de tudo, é a minha felicidade, é a minha maior conquista. A Gislene, sem o Espírito Santo, ela não existe, ela não é nada. Pois é, Gislene, você é como eu também, como todos os que receberam o Espírito de Deus. O Espírito do Altíssimo encarnou em você, como também encarnou em mim. E por isso a gente tem uma vida distinta, uma vida diferente da vida dos outros. Por isso nós temos a paz. O verbo, a palavra, o Espírito do verbo, o Espírito da palavra encarnou em nós, porque nós deixamos. Porque nós abrimos o coração, nós nos entregamos, nós nos deixamos ser possuídos por Ele. Viu, Gislene? Parabéns para você. É pena que muitas Gislenes estão sofrendo por aí.
estão fazendo penitências, estão fazendo rituais pelas madrugadas, estão entregando seus sacrifícios nas matas virgens, nas cachoeiras, nos cemitérios. Coitados, não é? A gente fica com o coração pequenininho por saber que existe uma outra vida aqui neste mundo, mas que essas pessoas não conhecem. Então, nós temos aqui o prazer e o privilégio de convidar você, minha amiga e meu amigo, convidá-los para um dia especial que nós teremos aqui no Templo de Salomão. Bem diante do Templo de Salomão, no dia 3. No dia 3, será uma sexta-feira, primeira sexta-feira do mês que vem. Nós vamos ter um trabalho assim muito especial, porque teremos em número de 7 bispos que estarão aqui bem em frente ao Templo de Salomão, na esplanada, a céu aberto, impondo as mãos e determinando que você, que tem sido tão triste, tão abatida, tão sofrida, você que tem sido uma Gislene da vida, é como alguém disse, que confessando para o nosso colega, ele disse: quando eu nasci, meu pai disse assim, eu não sei porque esse desgraçado veio ao mundo, porque os anteriores tinham sido abortados e esse desgraçado veio atrapalhar a minha vida. Pois é, minha amiga, meu amigo, tem gente que já nasce com, ao invés de receber a palavra carinhosa ou carinho, né, alegria dos pais, nasce com esse estigma de maldição. O nome, dizia ele, meu nome é desgraçado. Meu nome é desgraçado. Então muita gente carrega esse nome dentro de si porque a sua vida é realmente uma desgraça. Mas é para essas pessoas que Jesus veio. Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para os bonzinhos, os justos, os que não têm pecados. Não, ele veio para os sofridos. Ele veio para os desgraçados, os pobres, os miseráveis, os doentes. Ele veio para os condenados, ele veio para os rejeitados, ele veio para os que estão com a vida por um fio, ele veio para as pessoas que estão leprosas, cancerosas, desgraçadas mesmo. Ele veio para você, minha amiga, que tem sido tão infeliz. Ele veio para você, você sabia disso? Você tem sido ou vivido uma vida no inferno. Ele veio para você, ele veio para você. Então, neste dia 3 de outubro, às 10 horas da manhã, não é isso, bispo? E às 8 da noite. São 2 horários. 10 da manhã e 8 da noite, nós estaremos na esplanada aqui do Templo de Salomão, trabalhando para ajudar essas pessoas, porque você pode ser, humanamente falando, aos olhos humanos, você pode ser a pior espécie aos olhos humanos, mas essas pessoas, elas são boas de coração, essas pessoas, elas são sinceras, e Deus trabalha com isso, com a sinceridade, e nós estamos chamando aqueles que trazem uma maldição na sua vida, hereditária, mandada, uma palavra que foi anunciada. Eu entrevistei uma pessoa manifestada com encosto, e o encosto dizia: olha, eu estou aqui desde o ventre dela. E ela falou: olha, desde que eu nasci, eu não conheço felicidade.
Quer dizer, muitas pessoas que vivem assim, mas ela atribui o fracasso, o sofrimento dela a uma coisa da vida. Eu nasci para sofrer, eu tenho que aceitar essa imposição, eu tenho que aceitar essa situação, nada disso. Porque a mudança que nós ouvimos da Gislaine agora é a maior prova que Deus está de mãos estendidas e de braços abertos para todos aqueles que querem. Então, nessa sexta-feira, dia 3 de outubro, vai acontecer o que você não pode imaginar. Nós vamos remover toda a energia negativa da sua vida que tem atrapalhado você, e o Espírito de Deus vai lhe possuir. E tudo vai ser novo, vai ser diferente. Isso. E se você, minha amiga, meu amigo, diz assim, minha vida não tem mais sentido, você não tem culpa de ter nascido, não é? A gente não tem culpa de ter vindo a esse mundo. Eu não pedi ao meu pai e minha mãe para vir ao mundo. Eu não pedi a Deus para vir ao mundo. Mas eu vim. Então, se eu vim, Deus, como é justo, Ele nos dá uma chance de mudar o nosso destino. Ele nos dá uma chance, uma opção para a gente dizer, não, eu não vou para qualquer lugar. Se eu vim contrariando a minha vontade, sem ter me perguntado se eu queria vir a este mundo, mas Deus nos dá a chance de escolher o lugar que nós queremos viver por toda a eternidade. Porque Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Então, se você quiser ser incluída, se você quiser estar na lista de entrar nessa morada, em uma das moradas que o Senhor Jesus já preparou para nós, você não tem que pagar, você não tem que fazer inscrição, você não precisa de credencial, você não precisa de nada. Você precisa apenas querer. Se você diz, eu quero mudar a minha vida a partir de agora. Eu quero começar a morar nesta morada que o Senhor Jesus preparou. Agora, uma vez que você quer, você tem que buscar, você tem que fazer por onde. Inclusive, nesta sexta-feira, nós teremos aquela reunião especial, aquelas reuniões especiais para as pessoas que estão com urucubaca. Se você é aquela criatura que tem uma urucubaca na vida, você tem um azar, você carrega um peso dentro de si, você não se sente aliviado. Você senta na cadeira, na poltrona ou qualquer lugar e você não se sente aliviada. O peso continua ali nos seus ombros. Você deita, mas mesmo deitada você sente aquele peso, aquela coisa, né, que você não se sente bem. Você vira para um lado, vira para o outro, você deita de barriga para baixo, barriga para cima, mas o peso está ali. Você se levanta, toma um banho, mas o peso está acompanhando você. Para onde você for, você pode colocar a roupa mais bonita, você pode se vestir do melhor, mas o peso está ali dentro de você, 24 horas por dia. Então, amanhã, nesta sexta-feira, às 10 da manhã e também às 8 da noite, nós teremos aqui no Templo de Salomão. Aqui no Templo de Salomão. Você vai vir, você vai entrar, você vai sentar numa poltrona ungida. Você vai sentar numa poltrona ungida. E não apenas ungida, mas o ambiente que você vai sentar antes de começar a reunião, antes de começar a ministração da sua libertação, você vai ouvir faixas musicais, vai ler textos sagrados que saíram da boca de Deus, você vai ter a visita do Espírito de Deus para falar com você. Essa experiência que antecede a reunião propriamente dito é a reunião mais importante que você tem aqui no templo. Porque antes de você falar com Deus,
Ele vai falar com você. Por isso, é importante você chegar bem cedo, antes da hora, para que você relaxe, para que você possa ouvir a voz de Deus. O Templo de Salomão está aberto todos os dias. Todos os dias. E você não tem que pagar nada. Nem precisa pegar o credencial em outro lugar. Você pode pegar a credencial aqui mesmo, diante do templo, na esplanada. Você entra, recebe a credencial, você entra na esplanada, recebe a credencial e em seguida você entra dentro do templo. E assim você estará sendo visitada pelo Espírito de Deus. Então amanhã, às 10 horas da manhã, quer dizer, 9 horas, vou falar 9 horas, e também às 7 da noite. Você chega nesse horário, vai ser muito bom para você. Chegar às 9 da manhã ou 7 da noite. Aí a partir das 18h30 nós estaremos na entrada principal atendendo as pessoas, tá? O bom de você chegar mais cedo, primeiro, é por respeito ao próprio Deus, acima de tudo, e também se você quiser um conselho, um atendimento, nós estaremos ajudando as pessoas. E na parte da manhã, após a reunião das 10 horas da manhã, também dando a direção a todas as pessoas. Se você percebendo, e tem muita gente assim, um dia elas fizeram sabendo, outras sem saber, acabaram fazendo um pacto com o mal, numa vela que você acendeu, numa reza que você fez, numa simpatia que te orientaram. Nós vamos dar um segredo, nós vamos ensinar como você quebrar isso. Como é que eu me desligo disso? É o que nós estaremos falando nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 da noite, aqui na Zona Leste de São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Bom, eu era uma jovem muito problemática dentro de casa, tratava minhas irmãs mal, a minha mãe mal, né, o meu padrasto mal. Era muito angustiada, muito na minha, muito quieta na minha. Enfim, brigava na escola, respondia os professores. Onde eu vinha, eu sempre armava confusão, né? Porque dentro de mim era aquele pensamento, minha família não se importa comigo, então tanto faz. Queria sempre chamar atenção com brigas dentro da escola, para minha mãe até lá resolver, para me dar um pouquinho, né, de atenção. Sempre eu procurava preencher o meu vazio, a minha angústia com algo, né, com as amizades, com vários namoricos dentro da escola, mentia muito para minha mãe, né, para poder sair para as festas. Chegou até um momento que eu tentei suicídio, né? Tomei vários remédios, me tranquei no banheiro com uma faca enorme para tentar me matar. Então ali foi meu fundo de poço, porque eu não tinha para onde correr, né? Aí foi então que a ficha caiu, né? Que eu precisava ser feliz, daquele jeito não dava mais para aguentar. Sofria também de insônia. Muitas das vezes pela noite procurava dormir, colocar a cabeça num travesseiro. Ali eu pensava que eu ia arranjar paz, só que não, era um tormento. Até que então eu recebi um convite, né, de uma jovem da Igreja Universal. Eu falei, eu vou tentar, né? Ali eu vou tentar para ver se eu vou conseguir ser feliz. Aí eu fui começando a participar das reuniões, o pastor pregou em relação do Espírito Santo. Aí eu me perguntei, o que é esse Espírito Santo? O que ele faz? O que ele pode transformar na minha vida? O que ele vai acrescentar na minha vida? Foi ele então que eu comecei a buscar como nunca antes, né? Comecei a buscar e foi então que eu recebi o Espírito Santo. Daquela jovem depressiva, eu passei a ser feliz, a controlar as palavras, o que eu falava, as brigas. Aquela menina briguenta,
né, se transformou numa menina feliz, né? O Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio, né? Nos dá o espírito da mansidão. Foi aí que daquela jovem depressiva, eu virei, Deus me transformou totalmente, né? Para uma menina feliz, que agora trata os pais bem. Dali então, a minha mãe viu a transformação, né? As atitudes que eu mudei, que eu passei a tratar todo mundo bem, né? E hoje elas estão comigo. Então, posso dizer que eu sou feliz, graças a Deus, transformada, né? Depois do recebimento do Espírito Santo em minha vida. Tinha por volta de 10 anos de idade quando os meus pais se separaram, né? A partir daí, já começou dentro de mim uma tristeza. No decorrer do tempo, essa tristeza ela ia aumentando a cada dia. Eu chorava muito, sozinha. Embora eu tivesse pessoas à minha volta, eu chorava, angustiada. Eu não tinha vontade de viver, eu não tinha ânimo para fazer as coisas. Eu não tinha um ideal. E muito depressiva, né? Isso me trazia insegurança em todos os sentidos. Insegurança no trabalho, insegurança com as pessoas, de relacionamento, né? É tanto que quando eu conheci hoje o meu esposo, né? Eu tive vários problemas com ele em razão disso, dessa insegurança. Eu queria que ele preenchesse eu tinha um vazio. Então eu queria que ele preenchesse, eu queria que ele me agradasse. Eu tinha uma tristeza profunda, eu queria que ele fosse a minha alegria. Me tornei uma pessoa ciumenta, uma pessoa continuava com muita insegurança. O casamento começou a ficar um transtorno e foi no momento em que o meu esposo ele virou para mim e falou: olha, não dá mais, não dá para continuar com uma pessoa que me sufoca. Eu já tinha 2 filhas, eu falei, não é o que eu quero para as minhas filhas, né? E eu não consigo resolver essa situação sozinha, porque eu me via sozinha, me debatendo sem saber o que fazer, né? Aí fui assistindo testemunho como esse que eu estou dando hoje. E ali Deus me abriu os olhos, me fez enxergar que o que faltava era o Espírito Santo. E eu fui para a Igreja Universal. Aí eu comecei a buscar o Espírito Santo com muita sede de todo entendimento, né? O meu maior desejo passou a ser esse, a receber o Espírito Santo. Até que o dia que eu recebi foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu saí dali preenchida, eu saí dali segura. Eu tive paz, eu tive a paz que nada. Hoje, graças a Deus, a gente tem paz total, né? É uma alegria sobrenatural. Então isso trouxe um benefício, trouxe paz para o meu relacionamento, aquilo que eu necessitava. Eu tenho aquilo que eu busquei a vida toda, que é o Espírito Santo. Aproveitando a oportunidade, nós estaremos nesta sexta para sábado, aliás, sábado, né? Naquela vigília, a vigília do Espírito Santo. Nós tivemos a primeira representando o Pai, a segunda representando o Filho, e agora a terceira vigília da madrugada representando o Espírito Santo. Então, neste sábado, às 3 da madrugada, nós teremos essa reunião toda especial para pessoas sedentas
do Espírito Santo. Não venha o curioso, não venha o apostador, não venha a pessoa para ver o que vai acontecer. Não. Não perca sua noite de sono para participar dessa vigília do Espírito Santo. Se você não está imbuído de uma certeza, de uma sede, de uma fome, de um desejo maior, de tê-lo com você. Se você quiser, você tem que ter sede. Não venha sem aquela disposição de recebê-lo mesmo. Você tem que sair de casa determinado a recebê-lo. Porque se não for assim, melhor que você não venha. Não traga criança. Não traga criança, porque criança não entende nada, criança não tem a mínima noção do que significa o Espírito Santo. Até mesmo os adultos não têm, que dirá as crianças. Então não traga crianças. Venha você só. Venha você ou acompanhada de outra pessoa adulta. Mas venha com sede. Do contrário, a água não vai lhe servir. Se você não tiver sede, você vai beber a água empurrada. Não vai matar a sua sede. Você tem que estar com sede. Então, para as pessoas sedentas, neste sábado, às 3 da madrugada, aqui, e somente aqui, no Templo de Salomão. O que você precisa entender é que a pessoa que enfrenta um problema espiritual, ela jamais vai conseguir vencê-lo usando a capacidade humana. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, você pode ser uma pessoa experiente na vida, você pode já ter enfrentado muitas lutas. O tempo não resolve o problema. Quanto tempo você está esperando para vencer essa situação? O tempo tem passado, e se o tempo que você está esperando, você estivesse lutando, você estivesse buscando aquele que pode resolver, essa situação já teria mudado. Você já foi em vários lugares, você já procurou em tantas portas, você já bateu, se decepcionou. Como mudar isso? Como resolver isso? Com a fé. Nós trabalhamos com a fé. Nós vamos mostrar para você o que é que está por detrás do seu sofrimento. Nós vamos removê-lo da sua vida. Nós vamos determinar que ele saia. Quando ele sair, esse espírito maligno que tem amarrado você, que faz você se sentir com o corpo pesado, desanimado, você não tem disposição para nada, até aquilo que é para dar certo na sua vida dá errado. É isso que acontece com muita gente. Parece que as coisas só dão certas na vida dos outros, na sua nada vai. Nós vamos trabalhar contra isso. Nós vamos trabalhar para quebrar e remover pela raiz essa maldição de muitos anos. Tem espíritos na vida do ser humano que ele é centenário. Ele vem lá de trás, de muitos anos, que nunca foi arrancado. Nós vamos fazer esse trabalho para remover da sua vida. E você vai receber luz, paz. Nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã. Você deve chegar antes. A partir das 9 da manhã, você já deve estar aqui no templo. E às 8 horas da noite. Lembrando que a partir das 18h30, nós estaremos atendendo na entrada principal do Templo de Salomão. E 8 em ponto, fazendo esse trabalho para que a sua vida venha mudar. O mundo pode ter virado as costas para você, os parentes, amigos, todos podem ter deixado você de lado. Mas nesse momento, o Senhor Jesus, Ele está de mãos estendidas e de braços abertos para você, chamando você para mudar de vida. Se você quiser, é a oportunidade que você tem. Aqui na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Muito bem, então. Eu sei que
O maior problema das pessoas, essa é a realidade. O maior problema das pessoas é que elas têm um espírito que as fazem sofrer. Ela tem espíritos, às vezes tem 2, 3, às vezes tem uma legião, que as fazem sofrer. E só existe um jeito, só existe uma única porta capaz de mudar essa situação. É quando se elimina, quando se arranca esses encostos e os substitui pelo Espírito de Deus. Aí sim, a pessoa torna-se uma nova criatura. E isso é disso que nós tratamos aos domingos, pela manhã, às 10 horas da manhã e também ao cair da tarde, às 6 horas da tarde. Então, a partir das 9 horas da manhã de domingo, você já pode ter acesso ao Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. Sei lá, 1 hora de concentração, de usar o pensamento, usar a razão, meditação, porque todo o Templo de Salomão remete para uma atenção à voz do Senhor Espírito Santo. Então você chega 9 horas e de 9 às 10 da manhã você ouve a voz do Espírito Santo. Se você vier à tarde, então chegue 5 horas da tarde. De 5 às 6 é a voz do Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. E se você já está satisfeita, você pode sair. Você não precisa ficar. Você pode ir embora. Você teve um encontro com Deus, eu quero ir embora. Tá bom, não tem problema não. Você pode ir. Eu duvido que você vai sair. A principal reunião já é a primeira, né? Então, domingo às 9 da manhã e também às 5 da tarde. Eu estou falando 1 hora antes, para você chegar nessa hora, para que então possa participar da água da vida, possa beber da água da vida, a água do Espírito Santo. Nós vamos ficando por aqui no Templo de Salomão. Nós estamos aqui de prontidão, né? Buscando, orando, clamando, pedindo, suplicando por aqueles que estão sedentos da presença de Deus. Deus abençoe a todos. O nosso endereço é Avenida Celso Garcia, 605. E o Templo de Salomão, você não confunde com nada. Você vai ver quando você chegar a passar por aqui. Você pode passar até de avião, você vai ver o Templo de Salomão aqui, bem destacado, para que todos possam vir e todos possam ter um encontro com Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.